comemorar o aniversário da Nova. São 14 anos, né? Adolescentezinho, né? Adolescente. E assim vai chegando o próximo, eu vou ficando bem emotivo, viu, gente? Eu vou lembrando do que Deus fez. Eu olho para vocês aqui, e olho essa juventude linda, sabe? Se colocando à disposição do reino. Essa juventude que deixa de estar no sabadão, né, lá fora para estar aqui, eu fico muito feliz. Semana passada eu não estive na rede, mas sei que o fogo aqui foi pancada, né? E a cada final de semana e a cada sábado eu já estava com saudade de pregar, porque não falta a galera todo o tempo querendo vir dar uma palavra. E eu fico muito feliz do que nós temos vivido nesses 14 anos de Igreja Nova. É uma juventude sedenta, mano. Um povo querendo liderar, um povo querendo, sabe, realmente expandir o reino de Deus. Eu fico muito feliz por você, viu? Muito feliz por vocês. Mas, vamos lá, né? Eu quero ministrar, eu quero conversar com você. Você já viu eu falar algumas vezes assim, que eu prefiro conversar do que pregar, né? Gente, eu não sou um pregador. Que é isso, pastor? Não sou um pregador. Eu sou um pastor, né? A gente quebra para quebrar o galho. Pregador tá aí, né? Vocês viram o Vinícius, pregador. Tá aí o Gustavo, o James, são pregadores. Eu sou, não, só quebro um galho. E eu quero dizer para vocês que uma das características de um pastor é o que eu vou falar hoje. É o que nós vamos falar e o que eu gosto de fazer. Conversar. Pensa num caba que gosta de falar, sou eu. Eu falo muito. Eu acho que é uma característica. Se você quer ser pastor ou pastora, prepare-se, então goste de conversar, tá? E eu quero dizer para vocês que isso era uma das características de Jesus. A palavra que eu tenho para ministrar com você, para você hoje à noite, tem um tema de uma DR com Jesus. Uma DR. O que é uma DR, gente? Discutir o relacionamento. Essa é a DR, ok? E a palavra está baseada em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Isso aqui, essa frase nasceu de um diálogo, de uma DR, né? E nós vamos saber já já sobre isso. Bom Senhor, é a sua palavra, ela que tem que fazer o efeito necessário. O Senhor sabe pelo que nós temos orado, o Senhor sabe pelo que temos buscado, Senhor. E é que o fogo que está nesse altar se expanda por essa igreja, Deus, por esses jovens, e que eles possam expandir isso nas suas casas, onde eles estiverem, Senhor. Que esse fogo que queime em nós, Deus, possa queimar no coração dos perdidos, aqueles que não te conhecem, Pai. E é por isso que estamos aqui compartilhando dessa palavra, é por isso que estamos aqui nos colocando à sua disposição, Deus. Então nos usa, Pai, da maneira ao qual o Senhor planejou, e prepara cada coração, Deus, para ouvir essa palavra, que eu tenho certeza que vem de Ti, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Bom, dialogar, conversar, bater um papo, discutir a relação. Quando eu pensei nessa palavra, eu falei assim, até falei para o Vinícius, eu estava pensando em falar assim, um gabinete com Jesus. Aí talvez ninguém viesse, né? Porque todo mundo tem maior medo de gabinete. Não, o gabinete, olha, a apóstolo está te chamando para o gabinete, neguinho trema na base. Ó, o pastor está te chamando para o gabinete, neguinho, né? Por que esse temor todo? Não deveria ter, por quê? Porque o gabinete é o quê? Uma conversa, um bate-papo, né? Uma discussão. Discutir, gente, as pessoas pensam que discutir é brigar. Discutir não, é conversar, né? Quando você vai para uma DR, você vai discutir a relação. Discutir a relação com alguém. Isso acontece só entre namorados? Não, entre amigos. Quantas DR você já bateu aí com as amigas? Né? Com os amigos, com os seus pais. Então, isso não é nada mais do que conversar. Quando alguém se propõe a conversar com o outro, nós estamos nos relacionando, conversando.
E isso é muito poderoso, gente. Isso é poderoso demais. E Deus, Ele sempre valorizou, e muito, se relacionar através da conversa. Isso é óbvio. O que Deus vinha fazer no Éden? O que Ele vinha fazer no Éden, Sérgio? Bater um papo. Conversar com quem? Com a criação, com Adão. Está aqui, está lá, descrito na palavra do Senhor, lá em Gênesis 3:8. Deus vinha bater um papo, Deus vinha conversar. E no dia que o homem errou, Deus continuou indo. Você já viu umas pessoas que estão com raiva da outra, brigaram em alguma situação, elas estão com um compromisso marcado, não vou não, estou com raiva dele. Você já fez isso, já ouviu isso? Eu estou com compromisso, tem uma festa hoje, casal, acontece muito isso, tem uma festa, uma BL bacana, né, para ir, né? E aí, não vou não falam comigo, né? A mulher se arruma toda, aí o homem na hora está lá sentado no sofá, vou não dá nem se falando direito, né? Ou vice-versa. Geralmente quando você está com raiva, quando você pisa na bola com alguém, você não vai no encontro, você não vai no que está marcado, mas Deus não. Deus, Ele não é onisciente, gente. Ele sabia ou não sabia que Adão tinha pecado? Sabia. Mas Ele, o que Ele fez? Ele mesmo assim, sabendo do pecado, sabendo do erro, sabendo do que tinha acontecido, que ele tinha comido do fruto, Ele foi lá o quê? Conversar. Você já viveu isso? Você já passou por isso? Em conversa com um amigo, você pergunta: e cadê fulano? Cadê o cicrano? Rapaz, Vinícius, cadê o Luiz? Rapaz, pastor, tu não acredita. O que foi? Paz, Luiz caiu na bagaceira. Repreendido, repreende aí, Luiz. Repreende. Aí eu como pastor falo: rapaz, não acredito não, cara. Isso tu tá zoando com a minha cara. Na mesma hora você: rapaz, ei Luiz, que história é essa? Ou então você não se conforma, e quando você encontra o Luiz pela rua, a primeira coisa que você pergunta: cara, que história é essa, mano? Que você foi lá, caiu na bagaceira e tal, pecou. Por quê? Porque você não crê. E se você crê, você quer ouvir da própria pessoa, é ou não é? Você quer ouvir. Quantas pessoas, você já ouviu falar em uma relação, em um marido e mulher, namorado, quando um pisa na bola, né? Quando há uma traição, há uma mentira, né? Você quer ouvir da boca da pessoa. As pessoas te falam, as pessoas te dizem, mas você quer ouvir: rapaz, eu não acredito, eu só acredito quando eu ouvir da sua boca, fala aí para mim. Isso é um DR, vamos lá, discutir a relação, vamos conversar. E Deus sabia do pecado de Adão, Deus sabia do erro de Eva, Deus sabia da sem-vergonhice da serpente, mas Ele foi lá para comprovar, para ter essa DR, para ter essa conversa com Adão, para ter essa conversa com Eva, para conferir a burrada. Acho que muitos de nós já passamos por isso. Cara, pai e mãe, eles sabem tudo sobre você, querido. Quando teu pai e tua mãe te chamam para conversa, para DR, querido, pode ter certeza, ela já sabe do que você fez, ela já sabe da festa que você foi, da janela que você pulou, né? Do carro que você pegou com a cópia da chave. Eu estou falando tudo isso porque eu já fiz tudo isso, viu, gente? Teu pai já sabe tudo, tua mãe já sabe tudo. Meu pai, ele dizia assim: filho, tem um olho aqui, tem uma pessoa, eu sei de tudo que você faz. Eu morava em São Paulo, sozinho com meu pai, né? Meu pai trabalhava o dia inteiro, e aí eu ficava o dia todinho em casa sozinho. Só ia para o colégio, voltava para casa, e quando chegava, ele sabia tudo que eu tinha aprontado. Pai, o que é isso, pai? Como é que você sabe dessas coisas? Pai sabe tudo, cara, e mãe sabe tudo. Quando ele te chama para uma DR, querido, ele sabe. Assim é Deus também. Como Ele fez com Adão, como Ele fez com Eva. Ele sabia do erro, mas Ele queria ouvir da boca deles. E o pior foi que Ele não ouviu aquilo que era para ser ouvido, né? A mulher que tu me destes, a serpente, a culpa foi dela. Mas é isso aí. Após o episódio da queda do homem, Deus, Ele não desistiu de se relacionar conosco. Não desistiu. Ele ainda continuou. Só que agora a coisa ficou mais exclusiva, mas Ele continuou ainda.
ele diminuiu o acesso, né? Vamos dizer que quando ele falava com Adão e Eva, ele falava com o mundo todo, né? Era só os dois, mas ele estava lá, todos os dias para conversar. Mas após a queda, ele continua conversando. Ele fala com Caim e Abel, não fala? Fala sobre o pecado, fala sobre o erro, ele avisa ainda sobre o erro, né, de Caim, ele avisa, olha, depois ele vai lá e conversa, por que foi que tu fizeste isso com teu irmão? E aí ele fala com Noé, ele fala com Abraão, ele fala com Moisés, ele fala com os profetas, está aí o Velho Testamento inteiro, né, da fala de Deus para com os profetas. Deus é um Deus de relacionamento, gente. Eu entendo na palavra dele que ele gosta de conversar, ele gosta de intimidade, ele gosta de ouvir dos seus discípulos. É por isso que nós temos a nossa conversa aqui, nós chamamos de oração. O que é oração, gente? É uma conversa com Deus. Muita gente vai, como é que eu oro? Como é que... Não converse, filho. Você sabe falar pra caramba com um amigo, mas não sabe conversar com Deus? Oração é conversa com Deus. É esse momento em que você, sabe, vai conversar, falar sobre o seu dia, falar das suas necessidades. Não é uma coisinha, sabe, toda escritinha que eu faço, você faz, o outro faz, o outro... Não. É você e Deus, é uma conversa. E ele sabe o poder que tem uma conversa, ele sabe o poder, sabe, que uma palavra tem. O exemplo disso está lá no livro de Provérbios, do sábio Salomão, que fala muito sobre esse tema, fala demais sobre esse tema. No Provérbios 23:9 fala assim, não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria de quem fala. Vale a pena você já conversou com alguém, que toda vez que você vai conversar com ela, é a mesma conversa, é o mesmo papo, é a mesma... Por quê? Porque ela continua fazendo os mesmos erros, continua pelos mesmos caminhos, ela não muda nada, aí você já está de saco cheio da conversa, né? E ela vem com as mesmas coisas, as mesmas picuinhas, a mesma pessoa que provocou uma situação, né? É a mesma pessoa ao qual ela tem raiva, a outra pessoa já perdoou, ela continua com aquilo na cabeça, né? É conversar com o quê? Com um tolo. Com um tolo. Por quê? Porque ele não quer ouvir, querido. Ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir os conselhos. Ele não quer seguir. Eu vivo vendo isso aqui. Eu fico assim, a gente se espanta. Eu pensei assim que a cada momento, são 14 anos, então a gente já fica preparado, né? A gente já fica, a gente pensa que não vai se escandalizar com nada, mas acaba se escandalizando. A gente acaba escandalizando, a gente vê pessoas que estiveram aqui conosco, ouviram palavras, de domingo a domingo, participaram de células, aí quando você olha lá fora, se espanta que não, está nos registros criminais, está sabe, a foto estampada lá com aquela, quando o cara vai aquele pano branco com as medidas assim, né, tem uma régua, para você saber o tamanho do inquilino, né? Aí tá lá, pensa que não, meu Deus do céu, esse fulano, gente, eu conheço, já passou pela igreja nova, gente, como pode isso, né? Quer dizer, não adiantou a conversa com um tolo. Provérbios 14:3, a conversa do insensato traz a vara para as suas costas, mas os lábios dos sábios o protegem. Olha, isso é Salomão falando, gente. Não é? É por isso que tem pessoas que estão apaixonadas por Provérbios, porque é o que a gente vive no dia a dia. As palavras do tolo provocam briga. Vocês já viram isso? E a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Provérbios 18, de 6-8. Olha, é muito real, gente. Isso foi escrito há 4.000 anos atrás. E é muito real, é muito de hoje, é muito de agora. Quer dizer, coisas que não mudaram. E conversas, e a Bíblia foi escrita, e pregação, e palavra do Senhor, e célula, e EBD, e um monte de coisa. E ainda é atual, pessoas continuam desse jeito. Provérbios 22:14,
olha, essa aqui é pancada, ó, viu? A mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. Ó, a conversa da mulher imoral, gente. Tem umas mulheres que eu vou te dizer, né? Moral é pouco, compadre, né? Da mesma forma o homem, só fala imoralidade, só pensa besteira, né? A mente sexualizada, a mente da pessoa não pensa em outra coisa. Provérbios 12, 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Muito louco isso. Você já conversou com alguém, você já chegou, né? Eu estou fazendo 3 meses de gabinete aqui na igreja, fiz 3 meses agora, estava vindo pela manhã, agora vou passar esse mês vindo pela tarde, e a gente ouve coisa, viu? A gente ouve coisa, mas pessoas saem daqui, a gente vê pessoas entrarem aqui com semblante baixo, doentes, enfermas na alma, né? E saem curadas. O que foi que aconteceu, pastor? Uma conversa, palavra que sai da boca dos sábios, que traz cura. Uma vez em um aconselhamento, né, eu pedi para uma pessoa, lógico, a gente tem que ter o discernimento, e nós cremos na ciência, sim, nós cremos sim na tecnologia, sim, nós sabemos que nós temos que unir, né, uma coisa com a outra. E uma vez uma pessoa esteve no gabinete e a gente conversou, e eu falei, meu amor, além disso aqui, você precisa de um psicólogo. Eu quero te conseguir um psicólogo. E aí consegui um psicólogo para ela, e ela foi consultar com esse psicólogo. Sim, quando ela foi, ela deu o meu número como referência. Deu assim uma meia hora que ela foi, ela disse que estava indo. A pessoa da recepção me ligou, olha, a pessoa que você indicou aqui, ela saiu correndo, gritando, eu não sei para onde é que ela foi. Eu falei, meu Deus, o que foi que aconteceu? Né? E fiquei desesperado, Vinícius, e agora, como que a gente faz? Aí eu saí ligando para a família, ligando não sei para quem, ninguém encontrou essa mulher, demorou umas 3, 4 horas para encontrar, ela disse que saiu correndo sem rumo, louca, louca, louca. Por quê? Porque tem conversa, querido, que faz é te confundir, te deixa louca. A pessoa que atendeu ela disse que ela tinha que fazer aquilo que eu disse, que nós dissemos que não era para fazer. E ela pirou, ela entrou, ela surtou, ela saiu surtada. Por quê? Porque não teve sabedoria no falar, querido. Não teve, em vez de cura, meu amigo, feriu como espada. Você já ouviu da boca de alguém palavras pior do que um tapa na cara? Para você ver o tamanho do poder de uma palavra, o tamanho do poder de alguém que está com você, né? E principalmente das pessoas que têm intimidade contigo, que ela sabe exatamente a palavra correta, onde realmente vai na sua ferida. Dói, meu amigo, dói. Então, querido, Salomão, ele é muito sábio. E ele te indica, geralmente, totalmente, com quem você deve falar e com quem você não deve falar. Bom, mas se Deus tinha prazer em falar com o homem, não seria diferente com Jesus. O verbo que se fez carne, o Deus que habitou no nosso meio. E se ele veio como homem, ele fez tudo que um homem fez, e conversara com ele mesmo. Ele gostava tanto de conversar com aos 12 anos de idade, né? Todos nós sabemos, foi ser apresentado, o bar mitzvah, né? No templo, e lá, meu amigo, ele conversou tanto que esqueceu do templo. E sua mãe e seu pai esqueceram dele, né? Conversou demais. Imagine esse cara conversando, Jesus aos 12 anos de idade, conversando ao ponto de se esquecer, porque ninguém lembrou mais. O pai e a mãe não lembrou, ele ficou lá conversando, falando, instruindo, sendo instruído, ouvindo. Rapaz, ele gostava muito de conversar. Jesus fez o que realmente Deus fez desde o início. Ele se relacionou com seus discípulos. E dessas conversas saíram revelações incríveis, grandes ensinamentos. E creio que não é diferente no dia de hoje. E eu quero te chamar a atenção, juventude,
para esse fato e te mostrar que uma conversa com Jesus pode fazer em você e na sua vida uma mudança para sempre. Às vezes você veio aqui buscando um milagre, às vezes você veio aqui buscando uma cura. Sim, tudo bem, você pode conseguir, você veio para o local certo, mas deixa eu te dizer uma coisa: primeiro você tem que conversar com Jesus, primeiro você tem que ter intimidade, primeiro você tem que ter relacionamento com Ele, primeiro você tem que saber o poder, o que Ele é, querido, para você poder experimentar, para você saber realmente o que é que Ele pode fazer na sua vida. Ele pode tudo, mas vai depender de você. Eu quero aprender com um dos maiores DRs que eu acho que existiu na história bíblica, e esse DR foi entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, ele nem sabia que estava indo para uma discussão de relacionamento com DR, ele não sabia. E como é, pastor, como é que é isso? Por quê? Porque Nicodemos era um senhor da lei. O senhor da lei, os fariseus, eles estudavam diariamente a palavra. Eles estudavam, sabe, sempre a palavra. Então ele já conhecia Deus, Bahia. Ele sabia quem era Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Só que eu posso comparar que era um relacionamento virtual. Conheceu Deus no Tinder. E aí ele, sabe, conheceu muito texto, muita palavra, sabe, muita, talvez até imagens, coisas ele imaginou, mas ele não tinha ainda uma conversa, um face to face, um cara a cara, entendeu? Ele não conhecia ainda. Então quando ele foi até Jesus, ele não imaginou que ele estava indo para lá, o quê? Tem uma DR, querido. Ele não imaginou que ele estava indo para lá, para ter uma discussão do relacionamento. Por quê? Porque ele não sabia que ia encontrar o próprio Deus. Nicodemos, como mestre da lei, estava, sabe, sua vida inteira estudando, pesquisava sobre Deus, sabe, ele tinha um relacionamento com Deus, mas não o conhecia pessoalmente. Ele não conhecia, e aí ele foi para essa DR, ele foi para esse momento em que ele foi surpreendido por Deus. Você me entende? Conversamos sobre tudo, mas ainda falta a química. Falta química. Tem gente aqui que falta química. Conhece tudo de Deus. Tem gente aqui que já leu a Bíblia inteira. Tem gente aqui, sabe, que não falta um culto. Tem gente que não falta uma célula. Tem gente aqui que já assistiu tudo que tinha que assistir sobre Deus, os 10 mandamentos e tudo mais, e o que, sabe, filmes, sabe, mas ainda falta aquela química, ele ainda não teve aquele encontro ainda. Falta aquela conversa, aquele relacionamento, e é isso que Nicodemos faz. A minha intenção hoje é te preparar para ter essa conversa com Jesus, baseado no que Nicodemos e Jesus fizeram. Eu quero te preparar, porque talvez você esteja nos visitando hoje, talvez você esteja aqui pela primeira vez, segunda, terceira vez, quarta vez, e talvez você tenha algumas dúvidas na sua mente. Que história é essa que esse pessoal ouve Deus? Que história é essa que esse pessoal encontra Deus? Que história é essa? Sabe, eu acho muito interessante quando eu vejo uma pessoa, olha, Deus falou comigo, Deus... E as pessoas às vezes pensam que nós ouvimos a voz de Deus audível, né? Sim, nós até ouvimos a voz de Deus audível, mas não do próprio Deus, mas através de um vaso, através de um santo, através de uma pessoa, né? De uma pessoa que está santo, é aquele separado. Você é santo, eu sou santo, querido, viu? Não santo de barro, não é santo gente, é você, sou eu, que estamos aqui representando Ele. Você já ouviu Deus, eu tenho certeza que você já ouviu Deus, mas você não tem intimidade com Ele ainda para conhecê-lo. Então eu quero te dar dicas para que você possa ter um encontro, né? E você realmente aproveitar esse tempo que você vai ter essa DR com Jesus. Bom, a primeira dica: se desarme. Ei, jovem, se desarme. Como assim, pastor? Olha, às vezes você está aqui cheio de si, cheio de razão. Imagina ser um conhecedor de tudo, já
passou por várias tentativas frustradas de conhecer Jesus, de ir numa igreja. Essa aqui é a 10ª igreja que você vem. O pastor, já ouvi várias conversas, pastor, já fui para o meu quarto, né, na minha cama, eu já fiz tanta coisa. Mas, querido, deixa eu falar para você, se desarme. Nicodemos era como eu e você. Ele estava na sinagoga todo o tempo. Ele, com certeza, sacrificava ao nosso Deus. É o nosso Deus, é o mesmo Deus, é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó, é o meu Deus, é o Deus do Sérgio, é o Deus, sabe, de cada um de vocês, é o mesmo Deus. E ele sacrificava para esse Deus, e ele, sabe, subia a Israel uma vez por ano, Páscoa, tudo, ele fazia tudo que era necessário, tudo que era necessário. Mas quando ele foi ter esse encontro, essa DR com Jesus, ele se desarmou, gente. E a maior prova disso é que ele foi até Jesus. Lá no versículo 2, ele demonstra isso, ele chama Jesus de mestre. Chama Jesus, olha, Jesus, você é mestre. Como é que um mestre fala para outro que é mestre? Então ele está dizendo assim, tu sabes, talvez mais do que eu, e eu vim aqui aprender. Se você já foi para uma DR com um namorado, com um relacionamento, com um amigo, você foi cheio de razão, quando eu chegar lá, eu vou falar para ela, sabe, tudo que eu estou a fim de falar, e eu vou falar, eu vou jogar na cara dela, e vou dizer não sei o que, vou jogar na cara dele, olha, rapaz, você me prometeu isso e não fez, você disse isso e não é, todo cheio de razão, é ou não é? Todo cheio de razão, sempre assim, a outra pessoa está lá, do outro lado, só esperando você também chegar, deixa ele chegar do trabalho, deixa ele chegar lá da igreja, deixa ele chegar aqui, ele vai ouvir, todo armado, no ponto, vai desenterrar coisa lá do tempo do Bumba, olha lá se não desenterrar coisa de relacionamento, que ela nem existia, ele nem existia, é ou não é? Todo armado, todo, sabe, preparado para aquela DR, preparado para quê? Para ganhar, preparado para discutir, preparado para magoar, preparado para jogar na cara da pessoa, né, situações que talvez nem era para se discutir mais. Então, querido, eu quero dizer para vocês, se esvazie, cara. Se esvazie de você, dos seus saberes, dos seus achismos. Se esvazie, ei, se você está aqui agora, se esvazie. Se você veio aqui hoje ouvir essa palavra, ou você é dessa igreja, ou você não sendo dessa igreja, ou você nos visitando, ou você sabe um líder, ou você seja lá o que for, querido, se esvazie de você mesmo. Ei, deixa o achismo de lado, sabe, deixa a política lá fora, deixa os problemas lá fora, sabe, deixa o seu agnosticismo lá fora, deixa a sua lógica lá fora. Ei, você vai ter um encontro com Jesus, o mestre dos mestres, Senhor dos senhores. A palavra me garante isso, querido. Sabe, se esvazie de você. Às vezes você está aqui, a cabeça está lá longe. Às vezes você está aqui, está com a cabeça nos problemas, está aqui, está com a cabeça, sabe, numa situação que não tem nada a ver, cara. Se esvazie de você mesmo. Faça como Nicodemos. Nicodemos se esvaziou, cara. E foi lá o quê? Aprender com o mestre. Segunda dica. Após se apresentar e apresentar a Jesus, esteja pronto para ouvir. Se desarma, porque quando você está desarmado, você vai pronto para ouvir. Quando você está, sabe, deixou os argumentos de lado, deixou as preocupações de lado, você vai pronto para ouvir. Quando Nicodemos questiona Jesus, Jesus imediatamente o responde. Está lá no versículo 3, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Frase simples, né, gente? Entendível demais, né? Não, para você que já sabe o contexto, para você que já leu, para você que já viu o pastor explicando, para você que já assistiu The Chosen, para você que já assistiu, sabe, para você, para ele não.
para Nicodemos era fora da lógica. Para Nicodemos era algo, sabe, se ele não ouve, ele deve ter pensado aqui, o quê? Você já ouviu aquela frase que te espanta tanto, que você pergunta para confirmar, mas você já sabe? Ei filho, vem lavar a louça, o que mãe? Você já ouviu. Ei marido, vem, sabe, pega isso aqui, o teu sapato que tu deixou, chegou do box, deixou lá na porta, sujo, fedorento, bota para lavar lá no quintal. Você já ouviu, você sabe, você, quê? Qual é, não é? Você sabe, aí você só, para confirmar, eu creio que Nicodemos falou, o quê? Nascer de novo? Como pode eu, adulto, entrar novamente no ventre da minha mãe, coitada? Olha o tamanho da cabeça, olha o tamanho das cabeças aqui que tem aqui. Meu amigo, não dá. Isso é impossível. Então, para ele, não foi legal. Para ele, assim, ele pensou, o que é isso, gente? Como é? Entre uma DR, existe no mínimo 2 pessoas, gente. No mínimo. E uma conversa é ouvir e falar. Tem gente que está tão cheia de si, que não ouve o que o outro quer falar para você. Ele não está atento. Deixa eu falar uma coisa. Para que o outro fale, você tem que se calar. Talvez você nunca tenha ouvido Jesus, sabe por quê? Porque nesse exato momento em que eu estou pregando, você está falando com a pessoa que está do seu lado. Porque nesse exato momento, enquanto eu estou pregando, você está lá na internet, está no WhatsApp. Porque exatamente agora, quando eu estou falando com você, Jesus quer falar com você, tá? Você está falando consigo mesmo, voando lá na lua, nas galáxias, né? Você está pensando, poxa, pastor, acaba logo que eu quero assistir Wakanda, né? Wakanda Forever, sei lá o que mais, o que está passando, né, o que está passando no cinema, um filme de terror, sei lá, eu quero ir para a Praça do Jardim, eu quero comer uma pizza, sei lá o que for, alguma coisa, você está aí, nem está, sabe, não está ligado no que eu estou te dizendo. Ei, querido, você quer ter um encontro com Jesus, uma DR com Ele? Você quer discutir seu relacionamento com Ele? Ouça, esteja atento. Ele está falando aqui nesse lugar, amém? Eu creio nisso. Terceira dica, se necessário, peça uma explicação. No versículo 9, Nicodemos pergunta novamente, como pode isso, Senhor? Esse deve ser a parte mais difícil da conversa. Você está conversando com Jesus, você ouviu aqui, né? Você ouviu hoje aqui já a ministração, na hora dos louvores, você ouviu os louvores, você já ouviu Jesus dizendo que te ama, você já ouviu Jesus dizendo que os seus pecados estão perdoados, você já ouviu Jesus dizendo que Ele quer te usar, né? Foi a pergunta aqui feita pelo João Vitor, Ele quer te usar, você já ouviu, você já tem certeza, mas você fala assim para você, como Senhor, eu, pecador, como Senhor, eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu não sei, Senhor, como eu, Senhor, olha os meus vícios, não como Senhor, não, essa deve ser a parte mais difícil da conversa, os seus questionamentos. Mas deixa eu dizer uma coisa, você pode sim questionar. Existe, sabe, uma cultura, quando a gente não pode questionar a Deus, você pode sim, está aqui, tá? A conversa entre Nicodemos comprova isso, ele está cara a cara com Jesus, meu amigo. Se você viu a arte que o Vinícius fez, ele está sentado numa mesa, um olhando para o outro. A luz da lamparina. Você sabe o que é uma lamparina, João? Para você enxergar a cara do outro na lamparina, você tem que estar bem pertinho. Aquele cheiro, eu lembrei do cheiro, viajei para a minha infância agora. O cheiro do querosene, né? Os mosquitos voando ao redor. Eu descascava laranja, aí pegava a casca de laranja e apertava assim no fogo, porque é ácido, aí sai um foguinho assim, eu achava legal demais, né? Vocês não viveram isso, Jesus. Que pena, vocês não sabem o que é bom. Então ele estava à luz da lamparina, ele estava assim, face a face, pertinho um do outro, e ele questiona Jesus, mas como eu posso? E se você for olhar os diálogos com Jesus e os discípulos e os apóstolos, existia questionamentos. Jesus, como é que eu faço para orar? Jesus, sabe, são vários os questionamentos. Jesus, quando vai acontecer esses sinais?
Jesus, eram vários questionamentos. Sim, nós podemos questionar, mas não podemos, não no questionamento de não crer, mas no questionamento de entender. Nicodemos não entendeu, apesar de parecer algo, sabe, hoje tão óbvio, mas ele não entendeu. E ele, como o Senhor pode nascer, como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Existe um questionamento? Pergunte para Jesus. Senhor, o Senhor disse que eu vou cantar, Senhor, eu tenho uma voz de taquara, de rachada, eu tenho, sabe, Senhor, o Senhor disse que eu vou pregar, eu não sei falar, eu sou analfabeto, Senhor, o Senhor disse, sabe, o Senhor disse tanta coisa para mim, como? Meu amigo, se Ele disse, Ele vai fazer. Se Ele disse, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Senhor, como? Lembrei do Joel, do pastor Joel. O Senhor disse que eu vou casar, como é que eu vou casar? Marca a data, filho, né? Marca a data, creia, E teve aqui na conferência de jovens, deve estar entendendo. O pastor Joel disse assim, tem uma pessoa que tem tanta fé, ele encontrou uma discípula que tinha tanta fé, que marcou a data do casamento. Aí e o namorado, que não tem namorado, mas eu creio que vai acontecer. E aconteceu mesmo. Tem fé, meu irmão. Fé. Ei, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por quê? Porque Ele é Deus, querido. Simplesmente por isso. Então questione, mas não questione no intuito de não crer, questione no intuito de entender. Senhor, como? O que vai acontecer? Como, Senhor? Como? Como, Jesus? Eu tenho tantos pecados, como, Jesus? Meu pai pode mudar? Como, Jesus? Meu irmão vai sair das drogas? Como, Jesus? Eu vou deixar a mentira? Como? Questione, querido, pode questionar. E o que Ele te falar, faça. Faça. Bom, mas eu quero te dizer que essas 3 dicas, você pode usar em qualquer DR. Te dei uma dica aqui para qualquer DR. A Cris vai ter uma DR com o Heron. Vai desarmada, Cris. Eu sei que é difícil, que Heron é chato para postar, mas vai desarmada. Vai tranquilona. Entendeu? Esteja pronta para ouvir. Ouça o que ele vai dizer. Eu estou dizendo isso porque é o que eu faço. Tá? Se necessário, peça explicação. De boa. Não, meu amor, não é assim. Você pode usar essas dicas em qualquer DR. Com um amigo que pisou na bola. Comigo, que sou seu pastor. Com os seus pais. Qualquer DR, mas lembrem que a DR aqui é com Jesus. Meu amigo, com Jesus, a DR é diferente. Querido, com Ele, a DR é diferente. A conversa não está descrita na palavra à toa entre Ele e Nicodemos, mas para nos mostrar quem Ele é. E toda a conversa de Jesus, querido, toda a DR de Jesus, meu amigo, tantas coisas acontecem. E quando você for conversar com Jesus, lembre que Ele te ama. Eu iniciei falando sobre João 3,16. Ele te ama. Ele deixou sua majestade, o seu reino, se tornou homem como nós, sofreu as minhas e as suas dores, como comprovação do amor dele por você. Em uma DR, principalmente entre namorados, entre marido e mulher, geralmente rola essa dúvida: como que eu posso acreditar nele, se ele mentiu para mim? É difícil, né? Como que eu vou voltar a confiar nele, pastor, se ele me traiu? Como, pastor, que eu vou olhar para a cara desse infeliz se peguei ele na cama com outra mulher? Como, pastor, se ele pegou todo o dinheiro que nós tínhamos e gastou na cachaça, sabe, na curtição? Como, pastor, que eu vou fazer isso? E aí fica aquela dúvida: ele me ama? Ela me ama? Uma DR entre relacionamento, meu amigo, isso pode acontecer. Como, pastor, eu vou confiar no meu amigo de novo, se ele furou meu olho, se ele, sabe, deu em cima da minha namorada? Como? E aí, sempre, ele não me ama, ela não me ama. Mas deixa eu dizer uma coisa para você:
Jesus te ama. Quando você for para uma DR com Jesus, lembra, Ele te ama. Isso é tão real, Ele te ama tanto, que em uma conversa com Jesus, sabe o que pode acontecer? Em uma conversa com Jesus, se você confessar os seus pecados, Ele te perdoará. João, capítulo 8, de 10 a 11, a mulher adúltera. Uma pequena conversa, um pequeno encontro, e dessa conversa, querido, essa mulher sai perdoada. Ei, nessa conversa hoje que você está tendo com Jesus aqui agora, você pode sair daqui com todos os seus pecados perdoados. Ei, em uma conversa com Jesus, se você disser qual a sua enfermidade, Ele te curará. O cego de Jericó, no capítulo 18 de Lucas, qual é a pergunta de Jesus para ele? O que quer que eu te faças? Senhor, eu quero enxergar. O que você quer hoje, querido, enxergar? O que você quer hoje, querido? Você quer andar? O que você precisa hoje? Ressuscitar? Ei, pois Jesus está aqui. E nessa conversa, querido, você pode sair totalmente restaurado por Ele, querido. Ei, em uma conversa aqui, Jesus, o que você pedir, Ele te dará. João 14, 13 a 14. A conversa com os seus discípulos. O que pedires em meu nome, te considerarei, te farei. O que pedires, eu te farei. Ei, o que você está precisando, querido? Ei, uma conversa com Jesus, querido. Ei, pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua casa, pode mudar os seus amigos. E o melhor, ei, em uma conversa com Jesus, se você pedir, Ele te salvará, querido. Amém. Em uma conversa com Jesus, João, capítulo 5, versículo 16, né? O que você... João 5:24, né? Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, querido. Ei! Você quer essa DR, querido? Eu pergunto para você, como está o seu relacionamento com Jesus? Ei, você que está aqui, como está o seu relacionamento com Jesus? Você tem tido essa DR com Ele? Você tem falado com Ele? Você tem conversado com Ele? Você tem confessado? Ei, para que a gente confessa pecados? Para que a gente fala os nossos erros? Os nossos melhores amigos, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor, não é? Para quem que você pede alguma coisa? Para quem que você fala? Para quem você acha que pode te ajudar? Às vezes, numa situação financeira, quem que você busca? Aquele tio que tem uma grana, o pai, a mãe. Quem que você... Quando você está necessitando de alguma coisa, quem que você vai pedir? Ei, eu estou dizendo para você que existe alguém que pode fazer tudo isso por você. Se você tiver intimidade, se você estiver disposto a conversar com Ele, querido, e você veio aqui para isso. Eu não sei, mas Tu sabe a tua necessidade. Eu não sei, mas Tu sabe o que você precisa. Eu não sei, mas Tu sabes os seus pecados. Eu não sei, mas Tu sabes a conversa que Tu tem que ter com Jesus e você tem adiado. Você tem adiado essa conversa. Não tem aquela pessoa, aquele amigo, que você sabe que na hora que ele te olhar nos olhos, ele vai saber tudo sobre você, e você tem evitado isso. Assim como Adão tentou evitar a conversa com Deus lá no início. Por quê? Porque ele sabia que Deus ia saber de todos os seus pecados. Deus ia saber do que ele fez. E talvez muitos de nós estamos evitando essa DR com Jesus com vergonha dos nossos pecados, com vergonha daquilo que nós temos feito, com vergonha da nossa inércia, que você não sai desse banco para fazer aquilo que Deus te chamou, com vergonha. Ei, mas eu te dou hoje essa oportunidade, querido, de ter uma DR com Jesus, de conversar com Ele. E eu vou pedir para você que fique de pé, e vou pedir para que você se concentre agora.
Quando você vai ter um encontro com alguém, vai conversar com alguém, geralmente, principalmente numa DR, você vai para o teu secreto. Você vai para um local, você procura um local discreto entre você e a pessoa. Porque tem coisas que você vai dizer para ele que você não quer que ninguém ouça. Porque tem coisas que você vai conversar com ele que você não quer que outras pessoas estejam ali ouvindo. E nesse momento você tem essa oportunidade. Pastor, está cheio de gente aqui. Lembra da onisciência? É Deus, Jesus é Deus, querido. E Ele está aqui, Ele sabe os seus pensamentos. Ei, Ele sonda o seu coração, o mais íntimo da sua alma. E esse momento eu te dou essa oportunidade, querido. Ei, se você puder, fecha seus olhos. Se você puder, entra no seu secreto. Vai lá no seu secreto agora. Lembra daquele lugar onde você encontrava-se com Jesus? A gente, quando fala em Jesus, no lugar que encontramos com Jesus, a gente pensa no local físico, né? A gente pensa na igreja, a gente pensa no nosso quarto, a gente pensa, sabe? Não, mas o local onde Jesus quer se encontrar está aí dentro de você. Ele habita dentro de você. Você só o esqueceu, só o deixou de lado. Ele está com saudade de você. Ele quer conversar com você. Ele quer ouvir da tua boca por onde tu tem andado. Ele quer ouvir da tua boca o que você tem errado. Ele quer ouvir da sua boca talvez uma declaração de amor. Ele quer ouvir novamente que você o ama. Ele quer ouvir novamente, sabe, que você é direcionado por Ele. Ele quer ouvir da sua boca, sabe, as tuas saudades. Senhor, estou com saudade de você. Ele quer. Então faz isso agora, cara. Entra agora, entra no seu secreto. Vai lá no fundo do seu coração. Vai lá na sua alma, lá na sua mente, aonde você deixou Jesus de lado, e chama Ele, ganha Ele, tira Ele do barco para vocês poderem conversar. Conversa com Jesus agora. Ei, conversa com Jesus agora. Conversa com Ele. Diz para Ele os seus pecados, diz para Ele os seus desejos, diz para Ele o que você precisa, diz para Ele as suas necessidades, diz para Ele, fala para Ele, e esteja pronto para ouvir. Eu creio que Ele já falou aqui, mas eu creio que Ele ainda pode falar. Então ouça essa canção e fale com Jesus no seu secreto. Me escolhestes antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamastes pelo nome, me comprastes com teu sangue, me fizestes desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. La la ya, la la ya, la la ya, la la ya. Não sei o que vistes em mim para amar-me tanto assim. Me chamastes pelo nome, me comprastes com teu sangue, me fizestes desejável para ti. Me escolhestes antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamastes pelo nome, me comprastes com teu sangue, me fizestes desejável para
Depois de uma DR, o que acontece? Você está lá conversando com a pessoa, só tem duas opções: ou há um rompimento. Não, meu amigo, o que você me falou, o que você me falou, não tem perdão, cada um vai para o seu lado, já era. Ou então há reconciliação. O que aconteceu no início, lá em Gênesis, que foi o afastar do ser humano de Deus por causa do seu pecado, através de Jesus Cristo, querido, nós nos reconciliamos com Deus. E isso é só para aqueles que entendem. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, querido. Depois dessa DR, desse momento, dessa conversa que você teve com Cristo, qual é o seu papel? Se reconciliar com Ele. Qual é o seu papel? Aceitá-lo, Ele como não só mais seu amigo, não só mais seu amigo, mas como seu Deus, o seu melhor amigo, o seu tudo, querido. É para isso que Ele teve essa conversa contigo, é para isso, sabe, que Ele criou esse ambiente, é para isso que Ele inspira o compositor, é para isso que Ele inspira o pregador, é para isso que Ele inspira a tua mãe, o teu pai, é para isso que Ele inspira o teu amigo, que te convidou para estar aqui, que ora por você, que fala por você, desse Deus que pode todas as coisas. É Ele, querido, Ele te ama tanto, que Ele continua ainda fazendo por onde você entenda esse amor, querido. Só João 3,16 não bastou, né? Só a cruz não bastou. Jesus sabe disso e Ele ainda está tentando ainda se reconciliar você com o Pai, reconciliar você com Deus, querido. É por isso que estamos aqui. E eu te dou essa oportunidade de, depois dessa conversa, depois da sua oração, de depois do seu pedido aí, depois desse momento aí entre você e Deus, de você se reconciliar com Ele uma vez por todas, querido. Ei, não é mais emoção, não pode ser mais só mais um momento, mas de uma vez por todas, se reconcilie com Deus, com Jesus agora, aqui nesse momento. E eu te convido, você jovem que aqui está, se você está aqui, já andou nos caminhos do Senhor, por algum motivo você se desviou, você está em outros caminhos, essa oração é para você, querido. Prove, como diz em Romanos 10:9, creia com o coração e confesse com a boca que Jesus é o Senhor, que Jesus é seu melhor amigo, que Jesus pode fazer todas as coisas que você e ninguém pode fazer. Eu te convido, jovem, existe alguém aqui no nosso meio que queira se reconciliar com Jesus nessa noite, aqui e agora, e demonstrar isso publicamente, levantando a sua mão e vindo aqui para frente, para que a gente possa orar por você. Existe algum jovem aqui disposto